Mal posso esperar para sentir o sabor dos lábios de Coquelicot. O inebriante perfume. Coquelicot. Vou encontrar. A suave textura do teu envolvente esôfago, a incandescência de seu olhar me leva a paraísos lúbricos. O fervor no brilho me leva diretamente à vida. Coquelicot! Em meio ao aparente caos que rege o universo, será que os acontecimentos que tão tragicamente desabaram sobre a ilha de Esbórnia teriam sido planejados por alguma sádica ordem superior? Afinal, nós podemos mudar o nosso destino? Hoje não se fala mais no assunto, mas ninguém se deu ao trabalho de explicar o que aconteceu ao pequeno país que há pouco menos de um século ainda se ligava ao continente por um istmo. Uma ilha misteriosa e extravagante, com um vulcão terrível, e cercada por uma muralha gigantesca, inexpugnável. A ilha de Esbórnia é um paraíso isolado que até hoje flutua pelos mares, sem destino certo. Nossa história, no entanto, começa bem antes disso. Naquele tempo, as colinas da Esbórnia ainda eram cobertas de bisuvim, a planta fluorescente que embriagava nossas vidas e fertilizava as nossas tradições. Meu pai, Kraunosang, além de grande apreciador de nossa planta preferida, tocava todas as noites na dupla musical do Salão de Copérnico. E através dos nossos ancestrais costumes salivares, ele me impregnava com a essência da cultura esborniana.
Aleronte come, Aleronte come, Aleronte come. Un, deux, trois, bling. Desculpe a interrupção, mas eu acabei de ver na plateia alguém que há muito tempo eu não via. E eu confesso para vocês que foi uma surpresa bastante desagradável. Svetlana, grande amor da minha vida. Svetlana, não sabe como eu te amei. Svetlana, ai, te amei, te amei, te amei, te amei, te amei. Ai, 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 ai. Vai fugir, Svetlana? Vai fugir, tu sempre foge. Mas antes quero te dizer uma coisa, Svetlana. Eu tô feliz. Como é boa a vida sem ti, Svetlana. Vamos, grão. Um, dois, três, blim. Não. Por quê, Svetlana? Por quê? Para que se esméjale! Por que, Svetlana? Não lembro nem quando e nem porque meu pai ficou mudo. Ou se ele tinha algo tão importante a dizer que lhe faltavam palavras. Eu gostava quando ele chegava pé ante pé, e mesmo que estivesse dormindo, eu ouvia seus pensamentos, como se fossem memórias sonhadas. Ele me contava os segredos do Besouro. Dizia que quem bebe desta flor sabe as respostas para as perguntas que ainda não foram feitas. Dizem até que é o Besouro que faz o sol nascer. Minha mãe não se acostumava com o inexplicável silêncio de papai. Crauno, pelo amor da Esbórnia, fala alguma coisa. Outra grande paixão da Esbórnia era o Machado Bom. Papai sempre me falava que cada partida poderia decidir o destino da humanidade. Diretamente do nosso estádio nacional, entra no ar a Rádio Esbórnia, sempre poder para a transmissão de mais um jogo do Campeonato Nacional de Machado Bom. Hoje é dia da grande final de Machado Bom. Nosso grande rádio tem a cobertura de 100% do território esbórniano. Nossos 8.646
quando se repete em si mesmo igual. Dessa vez são os simpáticos irmãos siameses Rubens e Rod e Astor Munir. Sempre lembrando que o jogo de Pássaro Bom foi inventado pelo lendário Caramelico para extorquir seu sogro obeso. E lá está o ermitão da catapulta. E foi lançada a pelota. A bola vem de primas da ovação. É a primeira. Acertou a cabeça de Ron Babilovski! Vamos jogar, pessoal. Acertem o boco. A torcida quer boco. Opa! Uma mordida no nariz, né, Drogovasen? Uma mordida no nariz! Batalha campal! Batalha campal! Parecendo encaminhada e de repente, a batalha vai ser Drogovasen! A batalha de Gronsky! Em mau momento! Câmera lenta! Câmera lenta! Caprichosamente a pelota vai em direção ao foco da Associação Comercial Esbórnia. Só a bola e o goleiro. Defendeu o goleiro. A bola espirra para cima. Esse parte ao meio. Metade entra no boco, metade bate na trave. Não vale, Adolfo. Vale. Não vale. Claro que vale! Finalmente. Vai entrar no boco! E é pouco, é pouco, é pouco, é pouco. E as mulheres são lindas. Bem, senhores, eu sinceramente gostaria de saber o que esta ilhota tem a nos oferecer. Garçom, a conta. Mas o povinho é meio bárbaro, não? Imagina, jogar futebol com machados. Não, mas não é só isso. Dizem que adoram carne crua e que penduram as crianças de ponta cabeça. Aham. E dizem que usam tijolos feitos com o próprio cocô.
mexer com as pernas, você não pode mexer com as pernas. O que tem pra beber aqui? Amor, se dá os cobertos. Amor, se dá os cobertos. Amor, se dá os Bom dia, Gonçalo. Dormiu bem? Nem o vi acordar. Não tive tempo de dormir hoje, meu pãozinho de ló, meu chuchu. Ontem eu descobri uma mina de diamantes. Ficaremos mais ricos que o demônio. Que horror, Gonçalo. Mas que diamantes são esses? Não é bem assim uma mina de diamantes, entende? Mas essa planta bizarra que na Ilha da Esbórnia chamam de bzuim. O gosto é uma droga, mas ninguém para de beber. É perfeita. Sei, aham. O público está sedento por esse tipo de novidade frívola, Alba. Não tem como dar errado. Bisu em soda, bisu em chiclete, bisu em comida para bebês, o diabo. As pessoas não vão parar de consumir essa porcaria. Certo. Boa ideia, Gonçalo. A liquidez é um fator muito importante hoje em dia. Uma operação desse gênero certamente... Mas onde se enfiou essa menina? Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim. 4 folhinhas nascidas ao léu me levariam pertinho do céu. Feliz eu seria e o trevo faria. Não sei que essa menina saiu sonhadora desse jeito. Tá precisando casar Vivo isso. esperando e procurando um trevo no meu jardim. Meu pai costumava participar das reuniões do Centro Anarquista pelo Orgulho Esborniano, conhecido como CAOS. Membros, desde que o fundador do movimento anarquista hiperbólico, o lendário Ladislau Sang, tataravô do nosso colega Krause, aqui presente, proclamou a independência da Esbórnia e construiu a grande muralha. Não acontecia por aqui algo tão estapafúrdio. Tá bom, Canflut. Disso já sabemos. Gostaria de propor um pouco menos de palavras e um pouco mais de ação. E por mais que pense na situação, não parece haver outra coisa a ser feita. Devemos expulsar os invasores e reconstruir a grande muralha, como teria feito o glorioso Ladislau. Viva a Esbórnia! Mas como vamos refazer os tijolos originais que eram de lava vulcânica? Se o vulcão nunca mais entrou em erupção. Gross, é verdade? Mas, camaradas, antes precisamos decidir como vamos expulsar os inimigos.
E a fábrica ficará localizada ao lado esquerdo de quem entra na ilha da Esbórnia, bem ao lado da plantação de Bisuvim, como os senhores podem notar pelo gráfico aqui ao lado. Muito bem, e a construção vai começar ainda hoje. Em 1 mês o Bisuim Soda invadirá o país. E em 2, o mundo. Você acredita que vou me dar uma medalha? Eu não sei se eu mereço tanto. Mas dar uma festa pra testar a popularidade da bebida, isso sim é uma boa ideia. Hein? Uma festa? Você sabe que eu adoro festas, Gonçalo. Além do mais, pode ser uma ótima oportunidade para apresentar a Coquelicot a seu pretendente. Alba, ela é uma criança. Por isso mesmo, tem que aproveitar enquanto não está caída e enrugada. A cotação dela está caindo no mercado, como você diria. Nós teremos que mudar a decoração da casa, Gonçalo. Algo assim mais exótico, para combinar com o tema da festa. Assim, exótico, entende? A ideia não é má. Poderia inclusive contratar uns tais músicos lá da ilha que são hilários. Tem que ver o jeito que eles dançam. Ridículo. Não acho que exista nada mais exótico do que aqueles lá. Me deixa. Não vou amar nunca mais. Primeiro Liliana, Roxana, amore mia, la bella scana. Não quero uma mulher. Sem discutir. Já estamos atrasados para a festa. Vamos, anda, vai. Vai. Não, tá sempre atrasado. Ai, 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 Todos morram. Onde se meter nesses músicos que você contratou, Gonçalo? E eu vou lá saber, Alba. Me disseram que eram profissionais, eu acreditei. Pronto. Que absurdo. Essa gente da Esbórnia é muito elegante. Dizem que até finos eles são. Mas que fome, senhor Marquês, como vai? Ficou ótimo, senhor nariz, viu? Senhora Marquesa, está tão bem? Emagreceu? Um pouco. E nossa filha não toca piano? Ótima ideia. Trate dos convidados que eu trato de Coquelicot. Você tem praticado piano, Coquelicot? Bem, na verdade, eu... Então toque algo para os convidados. Mas... Tem também uma pessoa importantíssima a quem quero lhe apresentar. Um homem elegantérrimo. Você vai adorar. Um partidão. Eu bem sei que seus dotes são incomparáveis. A quem devo a honra de anunciar? Finalmente, os músicos. Vai. Fique à vontade. Coquelicot toca piano divinamente. Rápido, vamos lá. Antes que Coquelicot comece no piano. Vai. Coquelicot, hein? Para com isso, menina. Assim você espanta os convidados. Olha lá, dona Marquesa Framboesa. Coquelicot?
divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me for é tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu... Ai. Minha filha, deixa eu lhe apresentar. Este é o Marquês Garden Hall, de quem lhe falei. Esta é minha filha Coquelicot, que você já conhecia por fotografia. Muito prazer, adorável donzela. Que menina encantadora! O senhor achou mesmo, seu Marquês? Que bom! Coquelicot fala sempre de vossa pessoa. Que disse? Coquelicot gosta de homens maduros. Atenção, por favor, diretamente da Ilha da Esbórnia para vocês, os músicos Caldas e Pé Descalço. Chamou, madame? De imediato, madame. Muito interessante esse tipo de música. Prazer. Eu sou a baronesa de Flamboyant. Crauno, esse é o dia mais feliz da minha vida. Sabe, Crauno, o Dimitrios vai fazer 13 daqui a pouco e... Eu sei que você quer que ele participe do time júnior de Machado Bolo. Você não acha que é muito cedo, hein? E os garotos têm que passar por um ritual de iniciação muito violento. Apesar da idade, o Dimitrios é magrinho. Talvez fosse melhor esperar um tempo mais. Pelo menos até ele ter 1,5 metro. Crauno, tô apaixonado. E dessa vez é de verdade. A sogra é um monstro, mas a filha é uma princesa. Também tem esse negócio de circuncisão a machadadas. Preciso vê-la de novo, tu tem que me ajudar, Só peça esse casaquinho emprestado. Me empresta esse casaquinho? Sei que tá um pouco velho, com pulga, mas vai servir. Me ajuda, Crauno, só um casaquinho. Tchau, Crauno, tchau, obrigado. Esse ritual é tão primitivo.
Nossa, que barulho. Cadê esse Quem é? Professor Pletzkubeson. Não quero comprar nada. Show. Não vender. Ouvi falar que a senhora precisa professor de música. Então, aqui estou à disposição da senhora. Professor Pletzkubeson, às suas ordens. Como? Ouviu falar? De quem? Falar verdade, vizinhos reclamaram de piano mal tocado e contrataram um professor de música para ensinar para a pobre filha da senhora e deixar vizinhos em paz. Licencinha. Então, hoje em dia, o aprendizado de um instrumento musical é fundamental para os jovens da sociedade com intenção de conquistar pretendentes. De qualquer idade. Onde está o instrumento? Aham. Instrumento muito bom. Está aprovado. Quanto tempo minha filha levaria para aprender a tocar assim como o senhor? Bem, senhora precisa entender que talento é como passarinho. Que cria asas, é comum. Quanto tempo? 2 semanas, tá bom. Krasbuskas, isto não vai dar certo. Ele é um grande professor. Saco. Professor precisa se esticar antes da aula. Fique à vontade. Vamos começar com escala diatônica descendente. Agora é a sua vez. Era isso, professor? Acho que entendi. O que você achou? Eu achei... Complicou! Ufa. E então? É bom, professor? Ele é surpreendente. Filha da senhora é muito aplicada, aprendeu muito rápido. Até a próxima aula. As mudanças aconteciam com incrível rapidez. E o nosso pequeno mundo esborniano começava a ruir como um castelo de areia. O continente era como uma meleca pegajosa e gosmenta que insistia em se grudar a nós.
Tudo isso começou a afetar a nossa família. Antes tão unida. Comportamentos alienígenas começaram a contaminar os nossos costumes. ¡Qué lindos! ¡Qué música increíble! Naquele instante decisivo, entendi, meu pai. A Esbórnia nunca mais seria a mesma. Nessa era de locomotivas, Sputniks e Foxtrots, apresento a bebida que veio para conquistar e dominar. A cor é de bateria e o aroma de ordem e progresso. Bisuim, para esse momento e todos que virão. Agora, com licença, que tenho negócios a tratar como o Japão. Sobre a última aula, eu... Excelente, senhores. Isso merece uma comemoração. Godofredo, traga o champanhe. Champanhe nada. Traga já uma garrafa de soda Bisuim. A primeira de muitas. Pegue logo as taças. Sim, senhora. E chame Coquelicot também. Certo. Senhora, hoje menina está aprendendo fuga em ré menor de Herr Stimulund. Sim, mas é claro. Que bom. Adeusinho. Olá. Bisuim soda, finalmente. Brindemos, senhores. Tenham um bom proveito. Hey! Perfeita. É soda! Sada!
que ficou pela metade na última reunião. Primeiro pela avidez, pela palavra que tem nosso camarada Ganonov. Depois, pela inesperada aparição daquelas monstruosas máquinas modernas. Devemos reconstruir a muralha. Mas e quantos tijolos, hein? Sim, sem os tijolos não podemos reconstruir a grande muralha de Esparta. Ora, o muro não precisa ser idêntico. Hoje temos materiais mais baratos e modernos. Os tijolos de dejetos humanos. Invenção de minha autoria, que resolveu a um só tempo saneamento básico. Os tijolos de fezes são recicláveis. E o Blenskaya, onde está? Eu não veio Blenskaya. Canta, homem! Vai, receber, Ahá! Crauno! Eu vou ser papai! Um dia eu vou ser papai! E quem vai ser o padrinho? Quem vai ser o padrinho? Sabe, Crauno? Sabe? Crauno! Que mau humor é esse, Crauno? Eu achava meu pai antiquado, para não dizer obsoleto. Ainda mais por me impedir o acesso aos prazeres que os novos ventos da história haviam nos trazido. Hoje percebo que estava deslumbrado com as novidades e não enxergava o risco que elas representavam. Era o espírito esborniano que meu pai tentava manter aceso como uma pequena chama bruxuleante em meio à tempestade. Crauno-Sang, você parece seu bisavô. Os tempos mudaram. Do outro lado do muro, as mulheres trabalham. Se vestem como querem. Fazem o que bem entendem. Aqui vocês sempre mandaram. Fizeram mareco e tamanco. Mas agora é a vez das esborniadas. Você também devia renovar seu guarda-roupa, em vez de usar sempre esse traje escuro, mórbido. Craunos! Coloca isso de volta no lugar já. Sabe quanto custou essa peça, Craunos? Cronos, Makishmekale! Para com isso já, vai pôr fogo na casa inteira! Cronos Sang! Tá passando dos limites, homem! Volta aqui!
300, 400... Senhor Gonçalo. Temos péssimas e ótimas notícias! Vai, desembucha logo. Estamos faturando a rodo e nossas encomendas decuplicaram! Mas essas são ótimas notícias, velho. Sim, as péssimas são que o Bisuvim está acabando. O quê? Impossível. Temos Bisuim para mais de 100 anos. 100 dias, senhor. As demandas decuplicaram. Estamos perdidos. Não necessariamente, senhor. Nossos especialistas descobriram um bolsão de Bisuvim líquido no subsolo. Não sabemos bem como aquilo foi parar lá, mas acreditamos que tem a ver com o vulcão. Não é legal? Interessante. E temos como tirar isso do chão? É possível, senhor! Mas custaria mais do que os olhos de todas as nossas caras juntas. E o vulcão pode entrar em erupção, senhor. Detalhes. O que me preocupa são esses olhos da cara. Precisaremos de um olho bem grande. Ai, tô sentindo a perestroika. Ai, tá sentindo? De novo, senhorita. Isso, andante. Bom dia, senhora. Desculpe pela interrupção, professor Pletskubis. Não, menina, já disse, assinou. Bom dia, senhora. Sim, bom dia. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Vai. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Bom dia, senhora. Bom dia, 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 senhora. Eu sabia. A propósito, se não estiver inspirado para compor seu próprio Requiem, é melhor esquecer Coquelicot. Professor Pletskabeshen. Senhora, queria muito respeitosamente aproveitar e pedir a mão de sua filha em casa. Passa bem! Senhora, sabe o que é? Eu não vou sair daqui, senhora. Pode esquecer. Seu ovo é batido ou mexido? Obrigado, Kraunus. Franzen, que tragédia horrorosa! O empresário Gonçalo de Lacroix tem o prazer de anunciar o casamento de sua filha Coquelicot de Lacroix com o milionário Marquês de Gardenal. Cerimônia a ser realizada? Não!
Ai, gostosa. Safadinha. Dando uma de difícil. Vem cá, minha cabritinha. Queridinha. Olá. Estimados sogros, Alba e Gonçalo, a nossa lua de mel segue maravilhosa. Alba, seremos milionários, bilionários. E otários também. Ah, Coquelicó, na lua de mel. Que delicadeza. Mas ela tá tão magrinha. Será que esse velho muquirana anda regulando? Isso é uma vassoura, Gonçalo. Nossa filha fugiu, Gonçalo. Abandonou o marido na lua de mel. Bom, ela é jovem.
tem muito que viver ainda. Além do mais, se o velhote não percebeu, pouco importa. Oh, essa menina me paga. Godofredo! Prepara os cães! E foi vendido, tá? Vai vir na campo de Bisuim, tá? As músicas. É hora de agir, camaradas. Vamos envergonhar o espírito revolucionário de nosso saudoso Ladislau San? Ou vamos expulsar esses malditos invasores que querem saquear nossas terras e roubar nossas mulheres? Camarada Aganonov, você esquece que a revolução de Ladislau seria impossível sem um trabalho de conscientização realizado pelo nosso também nobre antepassado Gandislav, propagando pacificamente as virtudes do anarquismo hiperbólico. Eu propongo uma ação pacífica em que conversaremos com os visitantes e faremos acordos para evitar o irreversível processo de perda dos valores esbordianos que vem acontecendo nesta ilha. Não pode isso, não aceita. Vejo que só nos resta uma coisa. Exato! Uma votação. Quem é a favor da proposta radical e exagerada de Aganonov? An, van, tre, blim, fünf, sechs. Siebta! E quem é a favor da proposta calhorda e covarde de Kampflutz? An, van, tre, blim, fünf, sechs. Siebta. Maldição! Empate! Infarte. Gras buscas. Desempate. Tudo se precipitava. E o maestro Pletskaya mal desconfiava que os astros e a sua sogra conspiravam contra o seu amor. Oi, Kariushka, essa flor é pra você. Hã? Pletskaya, meu coração, não fugi de ti. Foi um dos seguranças de mamãe que me raptou. Sou uma prisioneira. Não aguento mais e anseio por estar de novo nos seus braços fortes. Para sempre. Te amo sem limites. Vai, Hermes. Encontre Pletskaya.
Não! A Esbórnia pro outro lado! E agora? Senhoras e senhores, hoje é um dia muito especial. Estamos produzindo 10 vezes mais que a semana passada. E é só o começo. Mais 80 buracos serão feitos para extrair bisuim noite e dia. Ora, o bisuim é um pouco volátil. E as chacoalhadas deixam tudo mais excitante. Os operários adoram. Vivo esperando e procurando um trevo no meu jardim. 4 folhinhas nascidas ao léu me levariam. Eu fiz de tudo para educar essa menina. Com o que há de bom e de melhor. E é assim que ela me paga. Se ela se inspirasse no meu exemplo e nas minhas virtudes... Coclicó! Volte aqui! Se não te dizer, me te ponho numa escola de freiras, sua pestilência. Volte aqui, sua miserável! Coclicó! E você, seu inútil, me fabrique um automóvel agora mesmo! Ou te sirvo picotado aos cães! Mas como, senhora? Oh, rodas! Oh, engrenagens! Eterno! Forte espasmo repito dos maquinismos em fúria! Manequins, últimos figurinos, artigos inúteis que toda a gente quer comprar. Por todos os meus nervos dissecados fora. O que foi que eu fiz? Quem está aí? É a filha do dono da fábrica e concubina do Pletskaya. Não, nada disso que vocês estão pensando. Kraunus. Eu podia morrer, triturado por um motor. Ele tá falando? Atirem-me para dentro das fornalhas. Metam-me debaixo dos comboios. Kraunus-san, qual a sua relação com essa continental? Espanquem-me a bordo dos navios.
masoquismos através de maquinismos, sadismo de não sei que moderno e eu, barulho. Agora morreu. Krasfusnas. Vamos linchar essa maldita. Propongo uma votação. Comecemos então a votação. Van, tre, blink. Anda! Vai! Corre, Bessie, corre! Anda, filha, falta! Que pedras! Fracas, meu Deus! Que olha! É o nosso carro! Corre, vambora! Bezuíque, Bate Bezuim e Esponja Bezuim são os novos personagens do parque temático da Esbórnia. Nesta ilha que a partir do próximo mês irá se chamar Bezuilândia. Opa, e quem está aí? É o vulcão Bezuim Camarada. E será que vai entrar em erupção? Entrou! Gonçalo, venha já aqui. Alba? Sim, quem mais? A sua filha que não seria? Pois você não dá a mínima para sua família. Eu posso explicar. Veja, Canonó! Os antigos tijolos foram feitos com essa mesma lava. Rumpelstiltskin! Finalmente poderemos erguer a grande muralha! Vamos, tirem rápido! Rápido! Empurrem o pedregulho até a muralha! Mas cuidado que tá quente!
quê? Mas o que tá dizendo, Crono? Não vê que eu tô ocupado aqui? Hã? Capunga! Capunga! Taça? Cocô? Apertar? Clique? Cocô? Clique? Coclicou! Coclicou e Ludmila estão na Esbórnia. Está tudo explodindo. O vulcão entrou em erupção. É preciso agir com urgência. Temos que ir antes que seja tarde e salvá-la. É isso? Hermes? Hermes! Fletskaya, fugi de ti para sempre. Amo dos seguranças de mamãe que raptou meu coração. Sou uma prisioneira de meu novo amor. Viver contigo foi um inferno. Não quero. Não te aguento. Me deixa. Rodrigo! Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter me arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto
Kratzen. Só tinha desastre nesse filme. Vamos pra casa, Dimi. Teu pai já teve bastante tempo pra se arrepender. Krasbushtkais. Olha, mãe, a Esbórnia. Ela sumiu. Meu Deus. Não posso mudar o passado. Ninguém pode. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com a Esbórnia depois da separação do continente. Alguns dizem que ela flutua ao sabor das correntes. Atenção, terra vista! Já foi vista por marinheiros em pelo menos 3 latitudes diferentes. Dizem até que o antigo vulcão foi transformado na grande lixeira cultural. E procurando um trevo no meu jardim, 4 folhinhas nascidas ao léu me levariam pertinho do céu. Feliz eu seria e o trevo O destino. Quem pode prever o inexorável destino? Não é mesmo? Nós nascemos na Esbórnia! A Esbórnia era grudada ao continente por um istmo! Após sucessivas explosões nucleares! Sucessivas explosões nucleares! Sucessivas nucleares! Sucessivas explosões nucleares! Sucessivas explosões nucleares! Sucessivas nucleares! Nucleares! Sucessões nucleares! Sucessivas explosões mal sucedidas! Mal sucedidas! Mal sucedidas! Mal sucedidas! A Esbórnia se desgrudou! A Esbórnia se desgrudou do continente e hoje é uma ilha navegando pelos mares do mundo. Mares do mundo, mares do mundo, mares do mundo. Nós nascemos na Esbórnia. Esta é uma história de ficção. Todos os personagens são falsos. Inclusive nós. Uma vida
vida sem amor é como um jardim sem flor, é como esperar o trem que já passou. Parece às vezes cruel, parece até invenção. Outros dirão que parece normal, como o jornal Leite e Pão, como o jornal Leite e Pão. Uma vida sem amor.